Vamos chegando! Vem pra live, vem pra cá, meu povo! Hoje o assunto promete, hein? Mais uma live, mais um momento especial e hoje a gente vai falar sobre o poder do medo. O poder do medo. Chega pra live, vamos chegando, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. Muito boa noite a você aí do Rio Grande do Sul, tchê. Uma boa noite a você também aí do estado do Mato Grosso do Sul. Vai colocando pra mim aí da onde que você me assiste nessa noite. Você aí do Instagram, você do Facebook, você também aí do YouTube. Coloca pra mim da onde você tá me assistindo. Coloca aí pra mim, isso é importante. Olha aí, ó, um grande abraço pro povo aí do Rio de Janeiro. Tá legal aí? Os meus amigos paranaenses, um grande abraço pra você e também do... deixa eu ver aqui. Do Ceará. Olha só, sejam todos muito bem-vindos. Da onde você me assiste nessa noite, coloque aí. Hoje a gente vai falar sobre o poder do medo. Muito bem, olha quanta gente chegando aí, um grande abraço aos meus amigos e também minhas amigas. Temos vários, olha aí, Tararé, São Paulo, os amigos paulistas. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite, Cidinha. Olá, seja bem-vindo também aí, Fernando, de Taubaté. Sejam todos muito bem-vindos. E Sengés também no Paraná. Sengés é a divisa, né? Da onde que você me assiste nessa noite? Coloca aí pra mim. Você aí do Instagram, usa o aviãozinho para convidar o povo para vir pra live. Você que está no Facebook, compartilhe nesse instante, por gentileza. Você que está no YouTube aí também, marque seus amigos. Vamos convidar o povo para chegar. Hoje a gente vai falar sobre o medo. E o que tem a ver conosco e como que o medo ele nos paralisa. O mal que o medo tem, mas como que você transforma o medo em uma oportunidade para você mudar aí e alcançar a tua alta performance. Vamos lá então, o poder do medo. Então pessoal, é o seguinte, a live, o poder do medo hoje que a gente vai trabalhar aqui, nós vamos descobrir qual é a raiz dos nossos medos e o que a gente pode fazer para superar esse medo. E também o que a gente pode fazer aí para, através desse medo, realizar aquilo de melhor que a gente tem, que é o nosso potencial. E eu queria que você parasse por um instante agora nessa live e você imaginasse como que seria a sua vida, você que está no Instagram, você que está no YouTube, você que está no Facebook, como que seria a sua vida se você não tivesse medo? Se não existisse medo nenhum na sua vida, o que você faria? Pense por um instante aí. O que você poderia fazer se você não tivesse medo? E se você tiver coragem, coloque no comentário aí o que você faria. Eu acredito que o medo, ele é o maior obstáculo que a gente encontra e é o maior obstáculo que impede as pessoas de realizarem o seu maior potencial. Das pessoas se tornarem o melhor do que elas são. A melhor versão dessa pessoa, às vezes, é impedida de que ela chegue lá por causa do medo, porque o medo paralisa, o medo é uma âncora. Você já perdeu alguma oportunidade na tua vida por medo? Em algum momento da tua trajetória aí, você ficou paralisado ou paralisado pelo medo e você deixou de alcançar alguma coisa que você gostaria de alcançar por causa do medo? Coloca pra mim aí se você tiver coragem. O medo não é bom, em hipótese alguma o medo não é bom, mas ele é uma condição humana básica. Todos nós temos medo, ou seja, não existe exceção. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já enfrentamos, estamos enfrentando ou ainda vamos enfrentar o medo, inclusive eu. E você não está sozinho nessa situação, né? Tem muita gente que enfrenta. A grande questão é de onde o medo vem. Você já parou para pensar? Da onde que o medo vem? Porque a live de hoje, o título dela é o poder do medo. Então a gente vai entender da onde vem o medo, qual é a raiz do medo e o que você pode fazer para você superar esse medo, para você realizar o teu maior potencial, ou seja, a maior versão sua.
E eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. A grande questão é de onde vem o medo. Sabe que os neurocientistas, eles afirmam que os seres humanos são as criaturas mais temerosas do planeta Terra por causa da nossa capacidade de aprender, pensar, criar inclusive o medo em nossas mentes. Ou seja, somos nós que criamos. Nós nos assustamos imaginando os piores resultados possíveis, assumindo que estamos nos protegendo de um perigo iminente. Mas nem sempre é assim. Pode ver, nós criamos e temos um medo em excesso de algo que às vezes está no futuro, de algo que não existe e de algo que pode ser que nem vai acontecer com você. E esse é o excesso aí da preocupação, né? E aí é um problema sério nesse sentido. Agora pense numa época em que você tinha tanto medo de fazer alguma coisa, mas você morria de medo, você tremia de medo de fazer alguma coisa, e aí você foi lá e fez. E quando você fez aquilo, você percebeu que não era tão assustador como você imaginava. E aí você olhou assim e falou, puxa, não era tão ruim, não era tão difícil, eu consegui. Teve algum episódio na sua vida que você estava com medo de fazer alguma coisa e você não tinha como, e você teve que fazer, e você fez, você enfrentou o medo, e depois você descobriu que não era tão assustador assim? Tem alguma coisa na tua vida que você fez e que não era tão assustador? Quer dizer, era assustador, mas quando você fez, você descobriu que não era? Incrível, não é verdade? Olha, alguns aqui já estão colocando aí também no YouTube, ó. Por que passei tanto tempo me preocupando? Talvez você vai pensar, puxa, não era tão difícil esse negócio, eu estava morrendo de medo. A grande questão é o seguinte, você pode escolher ser vítima dos seus medos, você pode permitir que eles te afastem, né? Ou melhor, você pode permitir que o teu medo, então, você se torne uma vítima do teu medo ou você afaste o medo, ou seja, depende de você. Nessa live nós vamos examinar a causa raiz do medo e como podemos superá-lo para realizar o nosso maior potencial. Agora vem a grande pergunta, o que é medo? Existe uma sigla em inglês, que é a sigla, que é um acrônimo na realidade que é feito, que é o Face Evidence Unpering Real, que traduzindo para o português é uma evidência falsa que parece real. Ou seja, medo é uma evidência falsa que ela parece real. Ela até se parece, né, com verdadeiro, mas ela não é. O medo é uma emoção e, como tal, não é uma coisa física. Portanto, o medo não é real. Todo e qualquer tipo de medo, ele não é real. Pelo contrário, é apenas uma ilusão que ela foi criada por sua mente. Ou seja, a sua mente criou a visão, e essa visão aí de medo. Esses cenários imaginados de ameaça percebida acabam alimentando o seu medo até o ponto em que tudo se consome. Então é tão assustador, ele foi criando dentro do seu subconsciente um bicho papão, né, violento mesmo, e chegou ao ponto aí em que você agora alimentou tanto medo que chega um momento em que esse medo vai consumir você. E eu queria que você gravasse uma frase que eu vou dizer agora e anotasse mesmo, porque é incrível, porque aqui, ó, o medo é uma ideia incapacitante que esmaga a experiência e impede o sucesso, infligindo, no caso, apenas você. Ou seja, o medo é uma ideia que te incapacita, que te esmaga, ou seja, esmaga a tua experiência, esmaga o teu sucesso e ele atinge só você. Criamos um cenário que alimenta o medo. Deixamos tanto que ele nos controle através desses cenários imaginados que nós desenhamos em nossa mente algo que talvez nunca aconteça realmente. E por incrível que pareça, muitos dos nossos medos, eles nunca aconteceram. E a gente sofre de medo e sofreu de medo desde que era criança. E pode ver que grande parte dos nossos medos na infância, por exemplo, medo de que tinha alguém embaixo da cama, era um medo imaginário. Medo porque apagou a luz e algo poderia acontecer com você, um medo imaginário. O medo ele não é real, o medo ele faz parte da nossa mente, o medo ele nasce na nossa mente, ele é alimentado por nossa mente. O verdadeiro problema em si não é o medo.
mas como que nós mantemos esse medo em nossa mente? Aí vem uma questão aqui que eu queria começar a tratar com você. Como que a gente faz então para superar o medo e realizar o seu potencial? Porque eu estou falando aqui para pessoas que estão no Instagram, pessoas que estão no Facebook, pessoas que estão no YouTube, e nós temos aqui uma grande quantidade de pessoas nas 3 mídias, e que talvez eu esteja falando para uma pessoa agora que você morre de medo de alguma coisa na sua vida. Um medo terrível que te paralisa. E se você é daquele grupo de pessoas que está sofrendo talvez a ansiedade, ela também tem sido ou ele também tem sido uma âncora para te paralisar, tem te maltratado, tem te machucado, tem te jogado para baixo. E aí entra a questão, como que eu posso superar esse medo e realizar o potencial? Já que nós já entendemos aqui em todas as lives, todas as noites que nós estamos aqui, que você tem uma máquina incrível, tanto para o bem como para o mal, uma capacidade incrível na sua cabeça, que foi dada pelo Criador. E quando a gente olha para isso, superar o medo pode parecer mais fácil dizer do que fazer. Porque talvez eu esteja falando para alguém que está morrendo de medo em alguma área na sua vida. Quando você está no meio do medo, é difícil você ver uma saída. Você está tremendo de medo, você está assustado com alguma situação e está te paralisando. A boa notícia é a seguinte, que já que nós somos a causa ou a raiz dos nossos medos, através da nossa mente, significa que nós também podemos ser a solução para os nossos medos. No entanto, nada disso será possível se você não estiver pronto para enfrentar os seus medos. Então, eu vou apresentar para você algumas formas que você vence todo e qualquer medo na sua vida. Então, se você tem algum medo na sua vida, anote o que eu vou te falar e você pode enfrentar todo e qualquer medo. E um dos itens que eu vou apresentar aqui para você hoje à noite é incrível e vai mudar não só os seus medos, como vai reprogramar a sua mente para você ser mais feliz e uma pessoa mais realizada. E ontem, na live de ontem era sexta, né? Ontem à noite não teve, na quinta-feira, no final da live eu dei um presente para muitas pessoas. Se você está indo hoje pela primeira vez, procure aí, você que está no Facebook, procure aí na live anterior, você encontra lá nos comentários o link. Hoje eu vou dar um presente de novo. Em um dos itens que eu vou dar um presente para você, que você fazendo, que eu vou te dar de presente, que está nessa folha, que está nesse material que eu vou te entregar, vai te capacitar e vai transformar a sua mente. Se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa para baixo, se você é uma pessoa que não é realizada financeiramente, emocionalmente, socialmente, se você seguir o passo a passo do que eu vou te dar, eu vou falar nos itens aqui e depois vou te entregar no final. Então fique comigo aí, você não vai se arrepender, viu? Então, ó, item número 1, você que está anotando aí, tem gente que tem anotado todas as noites. O item número 1, já que a gente está falando de medo aqui, o poder do medo, como que a gente enfrenta o medo para você conseguir desenvolver o melhor de você. O primeiro deles é identifique os seus medos através da escrita. Interessante isso, né? Já que o medo ele é abstrato, já que o medo está dentro de nós, dentro da nossa mente, é difícil você pegar no medo. Como que você identifica o medo? E então, aqui que eu queria dizer para você, ó, identifique os seus medos através então da escrita. Há momentos em que nós sentimos medo e nós nem sabemos por que a gente está com medo. Já aconteceu com alguém aí? Tem alguém que já sentiu uma sensação de medo e você não sabia por que você estava com medo? Coloca para mim nos comentários, eu já passei por isso. Se você mantiver os teus medos dentro, você vai permitir que a tua mente acabe controlando como você se sente. E todos nós sabemos como isso vai acabar. E para evitar que essa confusão aconteça, o primeiro passo é identificar quais são os seus medos. E aí vem uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo. O que faz você sentir medo? Porque a questão assim, por exemplo, você pode ter medo de ficar desempregado, você pode ter medo aí, por exemplo, dessa praga que está rodando o mundo aí, você pode ter medo da ansiedade, você pode ter medo de uma série de coisas. Mas a questão é o seguinte, o que faz você sentir medo? É começar a identificar, em vez de apenas pensar, o que me faz sentir medo é X, né? Em vez de você pensar nesse medo, escreva esse medo. Quando você escreve seus medos no papel e os questiona de fato, isso o força a analisar por que você está com medo. Então vamos imaginar que você está com medo aí
Eu ia falar medo da sogra, né? Mas acho que é melhor não, né? Vamos imaginar que você tá com medo. Medo do quê? Alguém me dá um palpite aí, se alguém quiser que eu trate da situação aí. Medo do quê? Olha aí, ó, medo do escuro. E tem gente que tem medo do escuro de verdade, porque são pessoas que têm traumas, bloqueios emocionais que às vezes vieram lá do passado. Medo do escuro. Então você vai colocar no papel, eu tenho medo do escuro. Já que eu estou entrando no processo de identificação, tenho medo do escuro. E quando você escreve no papel e você questiona de fato aquilo que você está sentindo, isso faz com que você acabe analisando por que você está com medo. Porque afinal de contas, está vindo um medo, sei lá de onde, esse medo está aparecendo na tua vida. O primeiro passo para você vencer todo e qualquer medo e extrair o melhor de você para a tua vida é enfrentar. Então, tanto você que está no Instagram, no Facebook, no YouTube, identificar. Então é papel e caneta na mão. Ah, tenho medo do escuro. Eu coloco lá, tenho medo do escuro. E eu começo a me questionar, eu começo a analisar, eu começo a me forçar a analisar por que eu tenho medo do escuro. As perguntas, elas são projetadas para despertar os seus medos e trazê-los à tona. Será um processo confortável? Claro que não vai ser. Olha, o Júlio colocou, por exemplo, medo de morrer. Isso é uma quantidade grande de pessoas que têm medo de morrer. A morte, por sua vez, todos nós sabemos que um dia nós teremos que enfrentar, não é verdade? Mas a gente não tem o controle. Existem coisas na vida que a gente tem o controle. Por exemplo, o medo do escuro. Você tem o controle? Claro, você pode ligar a luz. O medo de morrer, por sua vez, você não tem o controle. Mas é um tipo de sentimento que ele vem para a tua vida e você não pode impedir que ele venha, mas você pode trabalhar e lidar com esse tipo de sentimento. Medo de morrer. Qual é o pior cenário que poderia existir na questão do medo de morrer? A própria morte em si. Mas por que eu estou tendo medo de morrer? Eu estou tendo medo de morrer porque eu ainda sou muito jovem? Eu estou tendo medo de morrer porque eu amo viver? Eu estou tendo medo de morrer porque eu tenho uma crença religiosa, que essa crença religiosa diz que se eu não estiver preparado, eu vou para o inferno, porque aí Deus não vai me levar para o céu. Então eu tenho que tentar identificar, por isso que quando você coloca no papel, você começa a questionar, você se força a analisar por que você está tendo esse tipo de medo. Aí você começa a entender de onde está saindo, porque às vezes o medo pode estar relacionado a um bloqueio emocional lá do passado que tem a ver com a educação, que tem a ver com o teu nascimento. Eu trabalhei uma vez, para você ter uma ideia, ajudando uma pessoa em que ela tinha um medo tremendo de altura, um medo terrível de altura. E esse medo de altura dela, quando você começa a trabalhar, foi descoberto que o medo de altura era porque ela tinha caído do berço quando era um bebê. E ela tinha pavor de altura e estava relacionado com o período que ela estava bebê ainda. E isso, quando você coloca no papel, não significa que vai ser confortável. Absolutamente não, porque você está enfrentando aquela situação. Agora, todo e qualquer trabalho interno que você faça, e que seja algo profundo, nunca vai ser confortável. No entanto, se você continua mantendo os seus sentimentos no escuro, mais assustadores eles serão e mais fraco será o seu poder. Então, toda e qualquer área na vida, se você tem alguma dificuldade que tem a ver com o contexto mental, você precisa colocar no papel. Essa é uma das maneiras, identificar o que está acontecendo com você. E aí você escreve, aí você se força a questionar. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso? Ó, a Eliette, por exemplo, colocou, quando chega a noite, já começa a ficar com medo e o meu coração dispara. E aí que é interessante, Eliette, você fazer esse exercício de pegar o papel e escrever, porque no papel você vai colocar e tentar identificar, porque aí você já colocou o sintoma é o coração, está dando taquicardia, o coração está disparando. Mas que tipo de medo está sendo? Medo do quê? Medo do desconhecido? Medo do escuro? Medo da noite? Medo de ficar sozinha? E aí você começa a forçar a tua mente para tentar identificar da onde está vindo a origem do medo. E provavelmente, Eliette, tem a ver com algum tipo de bloqueio emocional do passado. Algum trauma que você tenha na tua vida. E quando você começa a colocar no papel, você começa a identificar o que está acontecendo com você. E aí você vai ver que a experiência que está acontecendo com você do medo, e você colocando no papel, você começa então a associar o medo teu com aquilo que você está escrevendo. E você começa agora a se armar para essa guerra, e você tem o poder para agir e mudar o medo que está dentro de você.
eventualmente os seus medos eles vão se tornar cada vez menores e sua força cada vez maior. E você vai vencer. Então, o primeiro passo, quando você sente medo, o que você tem que fazer na sua vida é identificar. Então, um exercício fantástico, papel e caneta na mão, e você começa a escrever. Por que eu estou tendo medo? Qual é a sensação que eu estou tendo? Sobre o que é? E quando eu tenho esse medo, que tipo de sentimento eu tenho? O que acontece com o meu corpo? Está conseguindo entender? Vai colocando no papel. E aí você vai lendo aquilo e você vai se questionando e vai olhando. Segundo ponto agora, gente, pratique gratidão. Olha que interessante. Eu descobri, e a ciência também já fala sobre isso, que você não pode sentir medo e gratidão ao mesmo tempo. Eles literalmente são extremos opostos e do contínuo da experiência humana. Quando você está passando por momentos difíceis na vida, é fácil cair no medo, tudo parece esmagador. Eu passei há pouco tempo por uma tragédia gigante na minha vida e que isso te incapacita, isso te joga para baixo, isso te faz sentir muito medo. E o medo pode ser esmagador, assustador, o medo te joga para baixo, ele é uma âncora em cima de você que não te permite continuar caminhando. E quando a gente desenvolve essa prática de gratidão, você permite que você se permite afogar esse medo, porque você está permitindo entrar a gratidão e você agora começa a afogar o medo. Isso não significa que você não sentirá mais o medo, mas o golpe que o medo está provocando em você, ele vai ser diminuído. Vai permitir que o lado positivo da luta apareça, e isso existe, e isso é incrível. E a gratidão, ela ajuda pessoas a sentirem emoções mais positivas. Todo e qualquer medo, por incrível que pareça, ele está ligado a algum tipo de história. Uma história que te contaram, uma história de vida que aconteceu com você. Alguns anos atrás, para você ter uma ideia, olha eu de novo contando história, eu sou um contador de história, viu? Mas eu acho que a história é incrível, porque a história, ela ilustra e qualquer criança, né, pode entender o que a gente está querendo dizer. E eu participei de um acampamento de crianças num determinado momento da minha vida, alguns anos atrás, e eu tenho 3 filhos, eu levei, um dos meus filhos é adotivo, mas eu levei os 2, na época só tinha 2 que eram filhos legítimos, e eu levei os meus meninos então para esse acampamento. Um deles, para você ter uma ideia, acredito que tinha 2 anos e meio mais ou menos, e o outro mais ou menos aí uns 6 aninhos. E aí eu levei os 2 para esse acampamento e a gente fez um monte de atividade, estava tendo, eles estavam fazendo com as crianças e eu era uma espécie de capelão do acampamento e eu sempre fazia e contava histórias para as crianças. Eu contava histórias e aí fizeram um lugar lá que era chamado Fogo do Conselho. E o Fogo do Conselho ela é uma ideia dos índios Quinox, em que eles pegavam e faziam fogo e eles traziam os seus filhos, né? Eles traziam os seus filhos para aconselhar eles. Traziam os garotos, colocavam então ao lado do fogo e começavam a aconselhar os garotos. E surgiu então essa ideia e hoje em dia se fazem acampamento chamado Fogo do Conselho. Lá estava eu com os meninos. O mais novinho então sentiu sono, eu levei ele para a barraca, que não era muito longe de onde estava a fogueira, e ficou o mais velho, mas que tinha 5 anos e meio mais ou menos, 6 anos, e eu também. Só que antes da minha parte de contar a história, eles cantaram em volta da fogueira e começaram a contar algumas histórias de terror para as crianças. E o grupo de crianças que estava ali era crianças de 6 a 10 anos, e eu fiquei horrorizado. Mas como eu era um convidado e eu não fazia parte daquele programa, não podia interferir muito, apesar de eu ter falado. Eu falei, gente, não é legal isso. Eu vou contar uma história para as crianças e depois vocês vão fazer isso. Mas eles fizeram, num determinado momento, numa história terrível que estavam contando de bruxa, um maluco lá que veio sei lá da onde, pulou no meio da roda com uma máscara de bruxa e a criançada disparou correndo. E eu saí correndo também, não de medo, mas eu saí correndo para segurar as crianças, acalmar as crianças. E uma chorando, outra ali chorando, e eu acalmando as crianças que estavam desesperadas, porque criou uma comoção de medo na cabeça das crianças e um personagem apareceu. E na cabeça das crianças era o personagem da história, ou seja, era a bruxa que eles estavam contando. Só que quando eu fui confortando aquelas crianças, acalmando aquelas crianças, eu percebi que eu não encontrei o meu filho não estava ali. E eu falei, cadê meu filho?
E aí quando eu olhei para onde era a fogueira, eu enxerguei assim a pontinha do cabelinho dele, crespinho, assim, despontando assim acima da cadeira. E eu voltei a falar com meu filho e disse: filho, você não, por que você não... Não, eu perguntei para ele: filho, você não está com medo? Ele é moreninho, né? Mais do que eu, estava branco, assustado assim. E eu falei: filho, você não está com medo? Ele falou: pai, eu estou morrendo de medo. Eu falei: mas por que você não correu? E ele disse assim: eu não corri porque o senhor, ele me chama de senhor, né? Ele disse assim: o senhor disse para mim que não era para eu sair daqui. Porque antes, quando começou a história lá, à noite, eu coloquei ele sentado e falei: não sai daqui, que está chegando a hora do papai contar a história para as crianças. E ele obedeceu, e ele ficou ali naquele momento. Ou seja, foi uma criança obediente, mas o medo que foi provocado na mente dessas crianças foi reflexo direto de histórias que estavam contando, produziu uma comoção na mente das crianças e entrou um personagem. E quando isso acontece, sempre o medo está relacionado a algum tipo de história ou trauma na tua vida. E quando você coloca a gratidão, ou começa a exercitar a gratidão na sua vida e na sua mente, você começa a sentir mais emoções positivas, você afasta histórias limitantes. Por exemplo, uma história como essa poderia ser um trauma na cabeça das crianças, e na minha parte, na minha história, eu desmanchei tudo, aquela porcariada que estavam fazendo, disse para as crianças que era mentira deles e tal. Ou seja, afasta histórias limitantes, a gratidão, te ajuda a ter boas experiências, melhora a sua saúde e te ajuda a lidar com as adversidades e te ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Quase sempre, eu disse, né, uma história está anexada a esse tipo de coisa. Independentemente seja essa história verdadeira ou falsa, né, geralmente ela está ligada com algo que te paralisa, como não posso. Não posso falar em público, não posso dormir no escuro porque tenho medo do escuro, eu não posso ir em velório, entende? E algumas coisas sempre estão ligadas a uma incapacidade, ou seja, não posso fazer algo. Quando você acaba praticando a gratidão, o seu cérebro muda para o que está funcionando atualmente, para aquilo que o que estava funcionando atualmente, em vez do que não está funcionando. Então ele começa a fazer uma mudança de chave na tua cabeça. Parece mais fácil falar do que você fazer, mas funciona. Então, quando você está sentindo um medo paralisante, que pode ser o medo da morte, que o amigo comentou, que pode ser o medo do escuro, que pode ser o medo quando chega a noite, que a Eliette, acho que foi que comentou. Quando chega um determinado momento, você começa a colocar a gratidão. E você começa a repetir na tua mente: eu sou grato pela vida, eu amo viver. Uma das coisas mais lindas na vida é viver. E você pode colocar assim: eu sou grato pela noite, porque com a noite vem o sono e eu vou descansar. Você começa a colocar frases dentro da tua mente de gratidão. Não sei se vocês estão conseguindo entender. E quando você começa a colocar a gratidão na tua mente, você muda a chave. Porque dentro da tua mente está aquele pensamento muito forte, negativo, de medo, e você começa agora a mudar a chave. E aí é incrível, gente, é fantástico. Terceiro ponto agora, controle de liberação. Existem muitas pessoas que são maníacas por controle, por controlar as coisas. Se assim for, se você assim é, você não está sozinho. Porque muitas pessoas, eles querem gerenciar tudo, inclusive os seus medos, ou assim pensam. Na realidade, tudo que eles estão fazendo é mascarando medos e tentando controlar tudo. E mascarar medo é a pior desgraça que você faz, porque você vai passar uma vida, se você tem medo quando você, na adolescência, na juventude, você levou para a vida adulta, e você tenta mascarar, você nunca corrige. Vai passar anos e anos da tua vida, você enfrentando medos que existem dentro de você, que você tentou de alguma forma um paliativo, um band-aid na ferida. E aí não resolve. Na realidade, tudo que a pessoa está fazendo é só mascarar o medo. O medo resulta de controlar o comportamento. E quando esse comportamento não nos dá os resultados que estamos buscando, que geralmente é o caso, ele intensifica mais ainda os teus medos. Na sua tentativa de você controlar o medo, você realmente acaba se tornando vítima do teu medo. E aí, meu amigo, aí o ciclo do medo, ele começa a se repetir, o medo cada vez aumenta mais, e cada vez mais a sensação tua vai ser a sensação de derrota, a sensação de incapacidade, a sensação que você não consegue.
E na realidade, sempre haverá coisas que estão muito além do nosso controle. E é assim que a vida funciona. Tem coisas que estão além do nosso controle, você não pode controlar tudo. A única maneira de você superar a necessidade de estar no controle é você aceitar que nem sempre depende de nós. Não depende de nós. Não depende de mim. É isso que você precisa pensar. Embora você possa estar no controle de suas decisões, nem sempre você tem o controle total sobre todas as situações que estão acontecendo. E isso vai acabar te empurrando cada vez mais para um problema sério. A única coisa que você controla, isso é uma chave, gente. É uma chave mental incrível. Anota aí, ó. A única coisa que você tem controle é o seu controle interior, a sua mente. A sua mente você tem controle. Aí você poderia dizer, não é verdade, Ariel, porque eu sofro de ansiedade, eu tenho um monte de problemas, bloqueios emocionais e traumas, uma convulsão gigante dentro da minha mente de pensamentos que geram sentimentos que me adoecem, que me maltratam. Aí que está o X da questão. É que ainda, talvez, você não aprendeu a controlar a tua mente. Lembra que eu sempre falo aqui? O nosso subconsciente é um bebezinho, é uma criança. Ele acredita em tudo. E anos você programou e pessoas programaram. Desde o ventre materno você foi programado. E talvez eu esteja falando para uma pessoa dessa live, tanto do Instagram, do Facebook ou do YouTube, em que você não foi desejado. Que você nasceu, mas você nasceu na hora errada, ou os teus pais não queriam o teu nascimento, ou tua mãe não queria teu nascimento, e você sabe disso. Isso te provocou bloqueios emocionais, traumas emocionais, dor emocional terrível. E a única coisa que você pode controlar é o teu interior, mas a vida inteira foi programado de uma forma terrível. É aquele disco, como se fosse o disco de vinil, cheio daquele sulco, e a vida inteira batendo na mesma coisa. Incapaz, que você não tinha valor, que você nunca faria nada, que você nunca chegaria lá, que você não ganharia dinheiro, você nasceu para ser pobre, você vai ser um infeliz, você nunca vai ser feliz no casamento. E coisas que foram produzidas e foram programadas na sua mente, no seu interior, e você acreditou. E o teu inconsciente ou subconsciente acreditou. E o teu subconsciente acaba dominando a vida que você tem hoje. Quando você entende que você tem o poder na tua mão e a chave para você mudar, você começa a mudar a sua vida completamente. E você vira a chave. E uma das chaves incríveis aqui para você entender o poder do medo e vencer todo e qualquer medo é entender que o único controle que você tem é o seu interior. E olha que incrível. E como você escolhe responder ao seu ambiente externo? O medo que está te incapacitando é algo que está vindo de fora. Por exemplo, o medo de morrer. Pode ser que quando você colocar no papel e você fazer o exercício que eu disse aqui hoje, que é tentar identificar o teu medo, a causa, por que ele vem, talvez você vai descobrir que você tem um bloqueio que talvez é lá da tua infância. Que foi de repente num velório que algum parente seu faleceu, amigo, seja lá quem for estranho, e alguém chegou com você e te arrastou perto de um caixão, você muito pequenininho ainda no colo, e fez você colocar a mão no defunto. E talvez criou um bloqueio na tua mente que hoje te faz olhar para a vida e acreditar que a qualquer momento você pode morrer. A qualquer momento você morre. E você não tem que ter medo da morte, porque a morte faz parte da vida. Você tem que pedir a Deus, claro, que te dê muita vida e te dê saúde, mas entender que ela é um processo, que ela existe, ou seja, todos nós vamos morrer em algum momento da vida. Então não é algo para ser temido, mas é algo para entender que você tem que fazer a sua parte, se cuidar de você, cuidar da sua saúde, mas entender que um dia vai acontecer é algo natural. Você não tem o controle sobre ela, mas você tem o controle do sentimento, ou melhor, do pensamento que gera o medo, e do sentimento, para que ele não se transforme num sentimento negativo, de um sentimento de dor, num sentimento de assustar, num sentimento de medo que incapacite você. E quando você olha para essa questão, se você tem eu vou falar sobre bloqueios emocionais para frente numa próxima live. Se vocês entenderem que seria interessante, coloque para mim aí. Na próxima vez em que você tentar controlar pelo menos tudo, dê um passo para trás e se pergunte: do que eu tenho medo? E alguns até que já colocaram, tanto no YouTube como aqui no Facebook também, do que eu tenho medo? Comece a ficar curioso com os tipos de pensamentos que estão vindo na tua mente, pensamentos que estão gerando medo em você. Curiosidade e medo não pode existir. Então, quando você ocupa um espaço da tua mente com outra coisa,
Porque o que o teu cérebro está querendo fazer com você, o subconsciente, e é o que ele faz, é amarrar você num tipo de sentimento negativo, que hoje a questão é o medo, e fazer com que você fique ali assustado, travado em cima daquilo. Quando você usa uma técnica, ou da técnica de gratidão, ou identificar os medos escrevendo, ou você agora começa a ter curiosidade. Tá, eu estou tendo medo do escuro. Por que eu estou tendo medo do escuro? Quando que começou a primeira vez o medo do escuro? Você começa a trazer um outro tipo de pensamento para dentro de você, que é a curiosidade, e essa curiosidade, ela faz com que o medo ele perca a força. Ele começa a perder a força porque não pode coexistir dois pensamentos ao mesmo tempo. Depois que você deixa de lado o pensamento de medo, você começa a convidar o outro para entrar então, aquilo que você estava fazendo. E aí, nesse caso que a gente está falando aqui, do controle da liberação. Então você traz para dentro de você ou a gratidão, ou você traz a curiosidade para dentro da tua vida, e aí a coisa começa a ser diferente. E a verdadeira liberdade, para você ter uma ideia, ela vem da liberação total do controle. Entenda, por favor, uma coisa muito importante. Existem coisas que você tem o controle, mas existem coisas que você não controla. Principalmente quando você envolve questões emocionais, você não consegue impedir ou controlar que elas não te atinjam. Quer ver um exemplo? Você não consegue controlar uma pessoa dela falar de você. Consegue? Ela fala mal de todo mundo, ela faz fofoca de todo mundo, um dia ela vai falar de você. Você não tem controle sobre a boca dessa pessoa, porque ela é assim. Mas você tem controle com o tipo de pensamento que vai gerar na tua mente, o tipo de sentimento que vai gerar dentro de você pelas acusações que essa pessoa está fazendo. E aí cabe a você fazer o quê? Virar a chave. Você vai querer ficar doente agora por causa dessa praga que está falando um monte de besteira de você? Então, quando você olha para isso, esquece, deleta essa criatura. Quer falar? Fale. Mas aqui dentro você não se permite adoecer por uma situação como essa. E aí o que você faz diante disso? Você libera o total controle. Você não tem controle sobre a boca dela, quer falar? Fale. Mas você controla aqui. Você conseguiu entender? Faz sentido para você? Quando você é capaz de fazer isso, você está sendo o processo de liberação, então, dos seus medos também. Você libera essa situação do autocontrole, há o medo, por exemplo. Então que venha, aí você enfrenta de outra forma. O medo está vindo, está assustador, mas você começa a trabalhar na tua mente um outro tipo de pensamento que gera um outro tipo de sentimento. Esse você pode controlar. Quarto ponto agora é o seguinte, gente. Recite afirmações positivas. E só lembrando para você, fique comigo até o final que eu vou te dar um presente hoje, viu? Para você baixar aí, você vai baixar instantaneamente para você. E ontem precisava colocar, acho que o e-mail, porque não era meu, vinha de um outro lugar lá. Mas hoje você vai baixar automaticamente aí e um presente no final. Então aguenta aí, aperta o cinto, engata uma quinta e vamos para cima. Recite afirmações positivas. Afirmações positivas, elas podem ser usadas para combater qualquer tipo de padrão de pensamento negativo. Todo e qualquer padrão de pensamento negativo. Quando você pode usar as afirmações positivas para desafiar inclusive os seus medos. Você pode ajudar a retreinar o seu cérebro, a maneira como ele está pensando e ter seus pensamentos reformulados com declarações poderosas. Teve uma pesquisa que mostrou que você pode realmente treinar a sua mente subconsciente. É incrível, gente. Isso é libertador, isso mudou a minha vida. Pensa em alguém que tinha bloqueios, traumas emocionais que eu já te contei, traumas, para você ter uma ideia, e bloqueios de crenças limitantes que surgiram na minha vida, como essa que eu contei essa semana ainda, que surgiu a crença do desamor, e por acreditar que eu não tinha nascido de uma história que meu pai contava, que me encontrou num tambor de óleo enferrujado. E hoje a gente ri, mas criança acredita em tudo. Então o teu subconsciente, que é a criança, acreditou em tudo que jogaram, todo esse lixo que veio de forma involuntária para a tua vida, e até voluntária porque você produziu em algum momento da sua vida, te maltrata, te machuca e te dá a vida que você tem hoje. Mas o legal de tudo é que a pesquisa científica apontou que nós podemos treinar o nosso cérebro. Então todos esses bloqueios e traumas emocionais você pode desbloquear. E eu vou ensinar isso para você daqui a alguns dias. E o incrível de tudo é que você
pode treinar o seu subconsciente de modo a ajudá-lo a atrair exatamente o que você deseja na vida. Ou seja, se você treinar a tua mente, se você treinar o teu subconsciente, você não só se liberta de medos, não só se liberta de pensamentos negativos, como você terá o poder de atrair para a tua vida coisas que você deseja. E na quinta-feira a gente falou sobre isso. E quando eu falei sobre o quadro da visualização, e se você ainda não pegou o teu presente, pega lá na live de quinta e faz em casa e depois me conta. Em vez de você dizer, eu tenho medo de fazer isso porque eu posso falhar, olha uma frase de afirmação. Você olha no espelho e você diz para você mesmo, eu me preparei para isso, eu estou pronto, eu sou capaz. Então vamos imaginar que você vai ter que fazer uma apresentação na faculdade, na escola, na empresa que você está, vai ter que falar em público, por exemplo, e você estudou o material que você produziu, muito esse material, estudou, mas você está com medo. E você está com medo de falhar, ou está com medo do que os outros vão dizer. Você está com medo da sociedade à tua volta, os colegas de trabalho, os colegas da faculdade. Aí você vai diante do espelho, olho no olho, e você diz assim, eu estou pronto, eu me preparei para isso, eu sou capaz, eu consigo. São frases que você está colocando. É igual aquele dia que eu falei de uma frase incrível, que é aquela. Para pessoas que têm ansiedade ou qualquer tipo de doença, é você olhar no espelho e dizer, eu sou saudável, eu tenho saúde, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. Consegue entender a diferença? Você começa a falar para a tua mente, o teu subconsciente, que ele acredita em tudo, ele começa a ouvir que você tem saúde, que você é saudável, que as tuas células são saudáveis. E aí ele começa a mandar mensagem para o teu corpo, o que está pegando? Você está dando um sintoma aí de algo ruim, mas eu estou bem, eu tenho saúde. E aí o teu cérebro começa a produzir a situação ideal para curar você. E tem casos e casos de pessoas que se curaram de vários tipos de doença, inclusive câncer, que eram diagnosticadas e estavam desenganadas para morrer. E com o poder da mente, foi incrível, curaram. E aí alguém poderia dizer, é milagre? É um milagre sim. Existe um milagre que vem do divino, mas existe um milagre que vem daquilo que ele nos deu também, que é a nossa mente. Porque grande parte das doenças que existem hoje são doenças psicossomáticas, doenças da mente. Você acha, por exemplo, que a ansiedade veio da onde? A ansiedade veio exatamente de um cérebro que foi programado para fracassar. A ansiedade veio de um cérebro que estava doente, contaminado de tudo que veio para a sua vida num determinado momento. Mas não é o fim, cabe a você e cabe a mim também mudar a chave. Eu já enfrentei esse inferno na minha vida e mudei a chave. E eu estou ajudando pessoas a fazerem exatamente isso. Estou lutando para ajudar você a exatamente a sair disso. E eu ajudo homens e mulheres a vencer os seus medos há 20 anos, para você ter uma ideia. E agora eu estou fazendo de forma online, porque é uma maneira de chegar mais rápido ainda às pessoas. E eu ajudo pessoas a desintoxicarem a sua mente. Porque tem muita gente que desintoxica só o corpo. Eu ajudo pessoas a desintoxicar a sua mente. E esse é um curso, inclusive, que agora está fechando a turma. Eu acredito que 80% já está preenchido. Em 4 semanas, como você enfrenta a ansiedade, como você se livra da ansiedade em 4 semanas. E é um método incrível, passo a passo. E quando você olha para essa questão aqui, você usa agora frases de impacto e frases de afirmação. E essas frases, elas têm uma capacidade incrível de cancelar, inclusive, crenças negativas, crenças limitantes e substituir por crenças positivas. Vamos imaginar que você é uma mulher, que você tem você mulher, tem o sentimento de que você não é amada, e que o teu marido não te ama, ou que os teus pais não amam você, e você de alguma forma recebeu isso para a tua vida, e faz com que você tenha esse tipo de sentimento, ninguém me ama, ninguém me valoriza. Aí você vai para frente do espelho e você diz assim, eu sou amada, eu sou linda, eu sou especial. Frase de afirmação. E aí você muda a chave por completo. E isso tem um poder incrível para transformar a sua vida. E você recita em voz alta, eu sou perfeito. Você que disse assim, eu tenho medo do escuro, eu gosto do escuro, eu amo o escuro, porque o escuro me ajuda a descansar. Você que tem medo da morte, que falou, você diz assim, eu não tenho medo da morte, a morte faz parte da vida, todas as pessoas um dia irão morrer, por isso eu vou deixar o meu melhor, eu amo viver, eu amo a vida, frases de afirmação. E você começa a repetir tantas vezes para você, que você começa a se colocar no caminho da transformação. Não é incrível, gente?
Nós temos uma capacidade incrível dentro de nós, só que infelizmente a gente não usa. Quinta coisa agora, faça as coisas que te assustam. Se você tem medo e o medo está te paralisando, por que o medo? Identificou, eu tenho medo de falar em público, então agora você vai falar em público. Pega esse teu celular aí, abre ao vivo numa live aí, e fale aí por 2, 3 minutos que seja, mas em frente. Viver na sua zona de conforto, ou seja, fugindo do teu medo, é perigoso. Isso não vai te levar a lugar nenhum na vida, muito pelo contrário, vai te maltratar, te machucar uma vida inteira. E na minha experiência, eu vi que não adianta fugir, você tem que enfrentar os teus medos. Enfrente os teus medos de peito aberto, vai para cima. Ele está vindo para te maltratar, mas lembre, o medo não existe, ele é algo imaginário que nasceu na tua mente, ele não é real. Ele não é real. Então, assim, o medo, por exemplo, que o amigo disse, outras 2 pessoas falaram sobre a morte, o medo de morrer. É real? Claro, um dia todos vão morrer, mas o teu medo agora, nesse momento, não é real. A não ser que você esteja com uma doença terminal, aí sim você está com medo de morrer. Mas se você está saudável, você não precisa ter medo da morte agora, nesse momento, porque é um medo imaginário, ele não é real. Está conseguindo entender isso? Ele está na tua mente apenas. Se você tivesse uma doença terminal, é lógico, estaria no teu corpo também. E aí, fatalmente, se não acontecesse um milagre, você morreria. Mas se você é saudável, não tem nenhuma doença que seja uma doença terminal ou diagnosticada que te mate, é um medo imaginário. Então você tem que fazer coisa e enfrentar, e a probabilidade do seu medo crescer, se você enfrenta, ele vai diminuir. Agora, se você se esconde dele, ou você foge dele, aí ele vai piorar. Eu tenho medo da morte, e você identificou que você tem trauma, porque lá na infância alguém pegou tua mãozinha, bebezinho, criança, e te colocou na pessoa que estava falecida. Aí você tem pavor de velório, você foge disso. Então o que você precisa fazer? Você precisa enfrentar teu medo. Você vai ter que... Agora é complicado a situação que a gente está vivendo, porque nem está tendo velório. Mas quando isso voltar ao normal, se você identificou que o teu medo é trauma, que tem a ver com a morte, que um dia te colocar a mão, você vai ter que ir de volta nesse lugar. E aí você vai para um velório de uma pessoa, que seja conhecida ou não conhecida, e você está naquele velório, você olha para aquela situação e você entende que a morte, só para você ter uma ideia, abrindo um parênteses aqui agora, o grande problema que a gente enfrenta também, você que tem problema com morte, o grande problema que a gente enfrenta é que muitas pessoas, a gente aprendeu a vida inteira que morreu vai para o céu, não é isso que dizem? Aí é uma coisa legal, morreu vai para o céu, é uma coisa linda que inventaram um dia para confortar a pessoa. Morreu, tadinho, que tristeza, mas está no céu, está tocando, está feliz. Então criaram isso para colocar no coração das pessoas, e é uma maneira de apaziguar a situação. Mas o pior não é esse, porque morreu, foi para o céu, aleluia, né? Mas morreu e foi para o inferno. Ou está lá sendo cutucado pelo bicho ruim lá. Quando você olha para esse tipo de situação, ele assusta e criou medo desde pequenininho. Como se a morte fosse uma desgraça. Ela é uma tragédia, porque nós não nascemos para morrer. Não fomos criados para morrer. Só que como consequência, ela veio para a nossa vida, ela é sim uma inimiga, só que criar um monte de situações relacionadas à morte. Então você precisa enfrentar e entender. Se você olha, por exemplo, para a Bíblia, que é o livro dos cristãos, na Bíblia você encontra que a morte é um sono. Jesus Cristo mesmo, quando esteve nesse mundo, ele disse que ele compara a morte a um sono. Então quando uma pessoa morre, ela está dormindo. Aí eu te pergunto, você já parou para pensar em algum momento da sua vida, da trajetória da sua vida, que você estava doente, com dor de dente, dor de cabeça, dor de estômago, dor, sei lá, por uma quebradura que você teve, não sei. E você estava agonizando de dor, tomando remédio, mas com dor, mas o sono venceu, ou seja, a canseira venceu você e você apagou. Não é um estado de inconsciência que você esquece a dor quando você está dormindo? É exatamente o que é a morte. Quando uma pessoa morre, ela entra no estado de inconsciência. Ou seja, ela está dormindo. Então, quando você chegar numa situação com essa para enfrentar o medo, você não olha agora para aquela situação, nossa, que desgraça, a morte é terrível. Não, ela está dormindo. E aí você coloca na tua mente a questão da morte como sono, conforta teu coração. Não, está dormindo, não está sofrendo. Ou seja, se ela estava passando por luta, dificuldade, doença e ela morreu, ela está dormindo.
Aí você consegue enfrentar a morte de uma forma diferente, você não olha mais com aquele olhar assustador. Faz sentido para você? Esse olhar assustador de que a morte, aquela desgraça que vem, ou que vem buscar você, que vem com aquela foice violenta. Aí você enxerga de outra forma, morreu? Não, ele está dormindo. E aí você consegue aplacar dentro da tua mente essa situação de medo da morte. E eu quero encorajar você a fazer uma coisa que te assuste. Pode ser algo pequeno, para você enfrentar, né? Vai devagarzinho, mas tome uma atitude, acabe criando então o hábito de se sentir confortável em algo desconfortável. E eu citei o exemplo aí do velório, né? Ninguém gosta de fazer isso, mas se você deseja obter sucesso, você precisa estar disposto a tentar. Colocar-se em situações novas e desconfortáveis acaba desencadeando uma parte única do nosso cérebro e vai liberar dopamina na sua mente. E é a substância química da natureza que faz você se sentir feliz. Quanto mais dopamina você tiver liberada pelo seu cérebro, mais felicidade você vai ter. E grande parte da liberação da dopamina é quando você vence medos, é quando você consegue realizar, você se sente realizada, realizado. Você tinha algo que você tinha que fazer e você vai lá e faz. Você coloca então numa situação nova que você desconhecia ou que era desconfortável que você venceu, o teu cérebro libera dopamina e aumenta o sentimento de felicidade dentro de você. Quando você se condiciona a fazer algo que te assusta, o seu medo desaparece, ele foge de você e a sua coragem se fortalece. Pense nisso, quando você enfrenta os teus medos, não tem por que você temê-lo novamente, porque você enfrentou. Você não consegue vencer um inimigo quando você não conhece ele. Mas quando você conhece o teu inimigo, por isso que eu falei daquele exercício no início de identificação dos teus medos, quando você faz o exercício de identificação dos teus medos, você conhece o teu inimigo que está te provocando isso. E aí você enfrenta. E quando você enfrenta, ele diminui e em breve a sua confiança ela aumenta e vai disparar e vai ser fantástico. E eu queria ir para a parte final agora com alguns pensamentos finais para a gente terminar. Na próxima vez que você se sentir ameaçada ou ameaçado pelo medo, eu queria te encorajar a usar uma ou mais das estratégias que eu falei nessa live. Usa uma ou mais. Mude a sua maneira e o seu relacionamento com o medo, porque a vida inteira o medo te paralisou. Como agora você entendeu que o medo, ele não existe, ele é psicológico, ou seja, ele está na nossa mente e a gente que está dando força para ele, é através de você que você pode enfrentar esse medo. Mude o seu relacionamento então com o medo. Em vez de deixar ele derrubar você, use-o como motivação para você crescer e alcançar cada vez mais. Ah, eu estou com medo do escuro? Porque agora que eu vou ficar no escuro mesmo. E aí você faz aquilo que eu te expliquei, e aí você enfrenta. Ah, eu estou com medo de morrer, então você faz aquilo que eu falei também. E aí você entende, o primeiro ponto para entender que você não precisa ter medo de morrer, se você não está com uma doença terminal. Então, por que eu estou tendo medo de morrer se eu não estou doente? De doença terminal, ou doença de risco de vida. Lembra, você identificou, você começa agora a questionar, você fica curioso pelos teus pensamentos e você começa a entender. E aí você vai ver que vai mudar a chave da tua cabeça. Uma vez que você reconheça que o medo ele não é real, os obstáculos que vão aparecer em seu caminho serão removidos. Um a um, eles vão saindo. E você vai se sentir cada vez mais habilitado a tomar uma ação maciça. O medo tem dois significados. O medo tem dois significados. Esqueça tudo e corra, ou enfrente tudo e suba. Ou seja, esqueça tudo e corra, é esquecer o que eu estou falando, continue com o teu medo, continue assustada, continue assustado, se escondendo de um medo imaginário, de um medo que ele não é real, mas de um medo que foi criado dentro da tua cabeça, que veio através de um bloqueio ou um trauma ou qualquer outra desgraça que aconteceu na tua vida. Ou você enfrenta esse medo, enfrenta com tudo, vai para cima e você vai decolar, você vai subir na vida em várias áreas. Porque isso está te paralisando, viu? O medo está te paralisando de realizações incríveis na sua vida.
E tudo está aqui, ó. E tudo só depende de você. A mudança de chave, a transformação está aqui, ó. Você tem uma máquina incrível dentro de você, com uma capacidade incrível de transformar a sua vida por completo. Mas depende unicamente, exclusivamente de você. Por mais que eu tenha aqui ajudado muitas pessoas, centenas de pessoas, pegado literalmente na mão das pessoas, principalmente o grupo de pessoas que sofrem ansiedade, mas eu não sou você. Eu não posso ir um passo além daquilo que você tem que fazer. Depende unicamente, exclusivamente de você. E a escolha é sua. Você tem a capacidade de fugir ou de enfrentar. A escolha depende de você. A questão é que não há nada ou ninguém no seu caminho de grandeza que possa impedir quando você se levanta. O seu potencial na vida ele é limitado por apenas um fator. Olha que interessante. O seu potencial de vida ele é limitado por uma única coisa que trava o seu crescimento. Adivinhe quem é? Você. Você é a única pessoa que tem incapacitado você mesmo. Porque a vida inteira mentiram para você. A vida inteira mentiram para você, contaram um monte de história desde o dia do teu nascimento ou até na barriga da tua mãe, você enfrentou traumas e coisas que aconteceram relacionadas à tua mãe, que passou para você, e a vida inteira, desde que você nasceu, você encontrou pessoas que programaram a sua mente para o fracasso, programaram a sua mente para a doença, programaram a sua vida para a desgraça, para o sofrimento. E aí o seu potencial na vida é limitado por apenas um fator, você mesmo. A grande pergunta que faz agora, para a gente terminar, é o seguinte: você está pronto para transformar o seu medo em ação? Sim ou não? Coloca para mim aí no comentário. Você está pronto para transformar o seu medo em ação? Sim ou não? Coloca para mim aí. Gente, eu já quero fazer um convite, eu vou liberar agora o presente para vocês. Coloca para mim aí se você já está preparado para transformar o seu medo em ação. Eu estou entrando aqui já na página, eu vou jogar aqui no Facebook. Você que está no Instagram, você só consegue pegar no Facebook. E você precisa entrar aí, então. Vamos colocar aqui agora o presente para vocês. Vai sair nos comentários agora. Eu vou entregar para você agora, gente, de presente. Eu vou entregar de presente para você várias frases de afirmação que vão mudar a sua vida. É só clicar em cima e você então faz aí o download. E é o seguinte, ó, eu tô ao vivo aqui, mas já vou dar um recado para as pessoas que vão assistir a retransmissão. Se você não vai conseguir talvez no comentário, porque ele vai desaparecer, mas você vai ver aí na descrição depois do vídeo, você encontra, tá certo? E é só clicar em cima e baixar o seu presente, tá certo? Então, gente, a grande pergunta se faz agora para a gente terminar. A pergunta é o seguinte: já entendemos aqui nessa noite que o nosso medo ele é imaginário. Ele existe dentro da tua mente e ele tem incapacitado a tua vida. E você entendeu hoje que você pode mudar a chave, que você pode mudar por completo, mas depende unicamente e exclusivamente de você. A grande pergunta que se faz: você está junto comigo? Está preparado para pegar esse medo que existe na tua vida e transformar esse medo em ação para ir para cima? Várias pessoas aí no YouTube colocando. Eu não vi ainda no Facebook. Coloque para mim aí. Se você está pronto, se você quer transformar todo esse seu medo em ação para ir para cima, transformar a sua vida, desbloquear a sua mente, arrancar tudo que não presta, tudo que um dia foi programado para você falhar, tudo que um dia construiu o teu presente, que é a real situação que você vive hoje. Talvez você vive com traumas, talvez você é ansioso, talvez você é ansiosa, talvez você tenha medo de uma série de coisas, está sofrendo com um monte de coisa que está aqui dentro da tua cabeça, pensamentos negativos que tem te machucado, te maltratado, que tem te assustado, que tem te jogado para baixo, que tem tirado a tua energia vital, que tem tirado aquilo de mais precioso que existe em você, que é a tua felicidade. A grande pergunta que se faz: vamos mudar a chave? Vamos mudar a chave dessa mente? Vamos colocar pensamentos positivos e arrancar tudo que não presta dos pensamentos negativos? Vamos enxergar a vida de uma maneira diferente? Olhar para a vida e ver que você recebeu de presente do Criador a vida.
Independente das lutas, das dificuldades, dos problemas que você enfrenta, enfrente de cabeça erguida, de coração aberto, e você vai vencer. Um grande abraço para você nessa noite. Fique com Deus, um beijão no coração, e eu te encontro amanhã na próxima live, que será o Poder do Agora. Vem comigo amanhã, 8 da noite, o Poder do Agora. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.